Acaba de acontecer o maior absurdo que eu já vi numa votação em 6 anos de deputado federal na Câmara dos Deputados. Estava sendo votado, uma emenda minha para que a transferência da propriedade de veículos, pudesse ser feita virtualmente e você não precisasse ser saqueado, por um Detran da vida ou por um cartório na hora de passar a propriedade, de vender, de comprar, um carro, uma moto. Pois muito bem, eu consegui maioria, assim, tranquila dos deputados, PP, União, PDT, PSB, mesmo partidos de esquerda estavam votando a favor dessa minha proposta. Só o PT estava contra. E começa a votação com o governo vendo que tem uma maioria esmagadora para derrotar o texto do PT e aprovar o meu texto. Pois muito bem, os deputados do PT ligam pro presidente Hugo Mota e o presidente Hugo Mota manda o deputado presidente em exercício, cancelar a votação e encerrar a sessão e não votar mais nada no dia. São empresas que de uma forma ou outra conseguiram no parlamento desonerações, não pagam impostos. O que é que o governo está propondo? Quinto maior gasto tributário é a isenção de contribuição previdenciária para entidades assistenciais. Quem faz caridade, filantropia. Nós vamos cortar 10%, tributar mais em 10%. Quem faz filantropia, quem age no lugar do governo, quando o governo deveria fornecer assistência social, e aí vem a filantropia, precisa fazer, o governo vem e ainda tributa essa assistência social. Se você for falar de privilégio tributário para grande empresário, amigo do governo, aí eu vou concordar com você. Mas eu devo te lembrar o seguinte, você acabou de falar que, de alguma maneira, esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive, foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento. Vamos cortar linear 10%. Se é linear, a gente tá falando de todos os benefícios vão ter um corte de 10%, correto? Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente tá falando dos mais pobres. A gente tá falando de pequenas, médias empresas. Esse é o primeiro maior gasto tributário. Então a gente vai cortar 10%, a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução no imposto de renda com saúde e dedução no imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média que já paga dobrado, que a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio, e aí, na hora de deduzir isso do imposto de renda, que inclusive é uma maneira de desafogar o sistema público, que já está afogado tanto na educação como na saúde, nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Por favor, sim, que nós paguemos a sugestão do relatório, de R$3 mil, cerca de 2 salários mínimos, mais a insalubridade, para os garis. Agora, todos os deputados aqui sabem, e nenhum me disse o contrário nos bastidores, que esse relatório vai cair porque descumpre a emenda constitucional 128. Todo mundo aqui sabe. Vamos revogar o aumento de salário de deputados e senadores que foi aprovado na legislatura passada e usar a economia para pagar esses profissionais? Eu topo. Vamos colocar no relatório? Vamos vender apartamento funcional dos parlamentares? Eu topo. Pra mim não muda nada, nunca usei e não uso. Nem apartamento funcional, nem auxílio moradia. Vamos vender de todo mundo, dá 2 bi a arrecadação. 2 bi. Vamos abrir mão, vamos proibir que parlamentar use dinheiro público pra alugar carro? Vamos cortar a emenda parlamentar, tem 50 bi. Eu topo. Eu abro mão das minhas pra pagar. Se colocar no relatório, aí tem a fonte de financiamento. A gente manda todos esses bilhões que vão ser economizados pros municípios pagarem os garis. Porque se aprovar o relatório do jeito que tá, com todo o respeito que eu tenho ao relator, vai cair por inconstitucionalidade. E vocês podem me vaiar, vocês podem não gostar de mim agora porque eu tô votando contra, mas quando cair no futuro vocês vão se lembrar do que eu tô falando agora. Alguma apresentar, será levada muito a sério, será investigada corretamente e se ela não cometeu nenhum erro, ela não tem que pagar o preço. Mas as outras terão que pagar o preço. Com perda de patrimônio, com devolução daquilo que puder devoluir. Essa de devolução daquilo que não puder devolver. Tem que devolver tudo que roubou e ainda tirar do próprio bolso, indenizações, primeiro, para as pessoas que foram roubadas, mas também pagar multas para a justiça brasileira como pena por causa desse roubo. Ir para cadeia, pagar multa e indenizar todas as vítimas. Não tem essa história de devolver o que pode, não. Se tiver que quebrar o sindicato, quebrar a associação para ressarcir os aposentados com juros, correção monetária e indenização por danos morais, danos materiais, tem que quebrar. Concordo com o deputado Kim Kataguiri, o deputado Ouro do Brasil. Quem rouba de aposentado tem que devolver até o que não tem. Com juros, com multa, com vergonha na cara. Eu não roubei ninguém. Eles roubaram de mim. Essas são imagens de carros de luxo apreendidos porque foram comprados com o roubo do dinheiro dos aposentados. E o que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha que roubou aposentado. Antigamente as pessoas roubavam banco. Antigamente as pessoas roubavam gente rica, mas agora
Tá pobre roubando pobre. É quadrilha de aposentados, sabe? Montada em nome dos aposentados, roubando aposentado. Agora ele também quer ter o mesmo discurso, do moleque que rouba só por causa de uma cervejinha, só por causa para comprar uma carninha. Ele quer levar também pros bandidos pra quadrilha do INSS. Essa é a maior barbeiragem do ministro Fernando Haddad até agora e tá passando batido para a maior parte da população. Foi feito um decreto, basicamente para aumentar impostos, claro. Eu vou pedir pro editor colocar aí a tabela na tela de como as coisas eram e de como elas ficaram, Cartão de crédito e débito internacional. Tinha aí um IOF de 3,38%, passa para 3,5%. Cartão pré-pago internacional, cheque de viagem para gastos pessoais, 3,38%. Para 3,5%. Remessa de recurso para conta do contribuinte no exterior para investimento, 1,1%. O governo queria que passasse para 3,5%, já voltou atrás e vai manter o 1,1%. Compra de moeda em espécie. Então, quando você vai na casa de câmbio antes de viajar e compra dólar, euro, ien, 1,10% para 3,5%. Então, assim, empréstimo externo de curto prazo, a alíquota era 0 e o governo passando para 3,5%. Transferências relativas a aplicações de fundo no exterior, que foi a medida mais grave e que foi que eu coloquei aqui para vocês. A alíquota era 0 e o governo queria passar para 3,5%, mas voltou atrás e vai permanecer 0. Operações não especificadas na entrada hoje é 0,38% em todos os casos e passa a ser 0,38% na entrada e 3,5% na saída. E que o Lula e o Haddad querem pegar. E a arrecadação que eles previam é de mais de 60 bilhões de reais. Isso sem falar na piada do Haddad já ter falado algumas vezes de que nunca teve ou nunca teria aumento de tributação, aumento de imposto no governo Lula. Essa é a maior barbeiragem do ministro Fernando Haddad até agora e tá passando batido para a maior parte da população. Foi feito um decreto, basicamente para aumentar impostos, claro, o que se esperar de Fernando Haddad, mas aumentar impostos sobre operações financeiras e passar a tributar, ou seja, tributar o que hoje não é tributado, investimentos de brasileiros no exterior. Isso por causa do governo Lula, da volatilidade, da economia indo pro buraco, mantém investimentos no exterior, para proteger o seu patrimônio. Aí vem o governo e diz que agora, de partida, você já vai pagar 3,5% sem saber qual que vai ser esse seu retorno no exterior. É um negócio assustador, básico, primário, e que assim, por ser um assunto um pouquinho mais complexo e de um tributo que não tá tão presente na vida das pessoas visivelmente, que é o IOF, tá passando meio batido para a população em geral. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo para mostrar a magnitude da barbeiragem que o governo fez a ponto do próprio governo. Olha que o PT é um partido especialista em insistir no erro. Próprio governo voltando atrás no mesmo dia em que solta o decreto. Assim, é do negócio básico, primário, assustador. Um carro, uma moto. Então, o texto foi aprovado, aquilo que o parecer do relator fala em relação às emendas do Senado, e agora o deputado Kim Kataguiri sobre uma possibilidade de modificação. Possa fazer a transferência dos veículos por meio digital, para que a gente não dependa do cartório, para que a gente não dependa do custo que existe hoje, tanto em relação à transferência como em relação à vistoria. Conversei aqui com deputados do PL, conversei com deputados do PSB, conversei com deputados do PDT, conversei com deputados do União, conversei com deputados do PP e entendo que a maior parte deste plenário concorda em a gente desburocratizar o processo, diminuir os custos. Essas são imagens de carros de luxo apreendidos porque foram comprados com o roubo do dinheiro dos aposentados. E o que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram levados pela quadrilha que roubou aposentado. Antigamente as pessoas roubavam banco, antigamente as pessoas roubavam gente rica, mas agora tá pobre roubando pobre. É quadrilha de aposentados, sabe? Montada em nome dos aposentados, roubando aposentado. Agora ele também quer ter o mesmo discurso, do moleque que rouba só por causa de uma cervejinha, só por causa para comprar uma carninha. Ele quer levar também pros bandidos para a quadrilha do INSS.